the idea of not leaving the show to get food, so the food and drinks get brought to you. So we're just constantly looking. We're just constantly looking, and it's all revenue generating too, which is really important as you make more money on everything that you do. So. Mais alguém? Eu não vejo. Sem timidez. Vamos repetir aqui. Eu concordo com a sua visão de que não precisa criar novo necessariamente. Se você executar bem, o caminho pode dar certo. A gente vê a Amazon não inventou vender livro e está ali fazendo um bom sucesso, né? Mas assim, o mercado de música tem um problema grave, que a quantidade de oferta é muito grande. Então, como fazer para trabalhar nesse ambiente para ganhar escala, para ganhar a criação de clusters de gente interessada em diferentes temas, né? Senão a fragmentação é muito grande no trabalho. Eu queria saber a opinião de vocês dois aqui das iniciativas brasileiras, mais especialmente, porque é uma pergunta mais específica para essas áreas, né? Acho que tem até a ver um pouco com o que eu falei daquele negócio da cauda longa. Tem muita gente produzindo música. Só que a quantidade de música que, pelo menos eu acredito, que a gente pode gostar, ela não precisa ser limitada, né? Eu particularmente, não conheço ninguém que não goste de música. E não tenho por que não escutar coisas novas e conhecer coisas novas. Se a gente consegue fomentar que, efetivamente, esse monte de artista novo consiga ter um mínimo planejamento para a carreira dele, consiga monetizar a carreira dele, o mínimo que seja, e consiga levar a música dele para mais gente, eu acredito que sim, pode ter quanto quiser, que vai ter gente para escutar essa quantidade toda de artistas. Não precisa todo artista ser famoso no mundo inteiro, nem no Brasil inteiro. Pode um cara como o sertanejo no Brasil, a gente nem conhece dupla sertaneja, os caras fazem show, gravam DVD para 500 mil pessoas, é uma coisa louca, e a gente nunca ouviu falar. Então, é possível. Nos Estados Unidos isso funciona melhor. Bandas pequenas vivem de música tocando ali em 1, 2 cidades, pronto. E o cara vive bem daquilo. Se a gente conseguir fazer isso funcionar no Brasil, e América Latina, Europa, etc., do mundo inteiro tem esse tipo de necessidade. O próprio Estados Unidos também tem bandas tentando e não consegue se divulgar, etc. A minha visão não existe um limite de música que pode ser escutada e gostada. O que existe é um limite da capacidade dessas pessoas criarem e viverem disso. Acho que o Lúcio vai falar melhor sobre o mercado do que eu. Não, acho que você tem na ponta da... Mas é exatamente isso. Hoje em dia, por conta das ferramentas de promoção, eu acho que não se atualiza a maneira como você... tirando essa imaterialização entre a obra intelectual e o fã, o business é o mesmo desde quando? 1950? É o business, a grande gravadora, a rádio, a promoção, o marketing... Muda-se o CD, vai do vinil para o CD, do CD para o MP3, volta para o vinil. Mas a maneira onde o business não é muito diferente desde 1950. Eu, pelo menos, faço essa leitura. Provavelmente, se você é do business, você vai fazer outra. Mas eu, particularmente, acho que é isso. O que aconteceu? Hoje, os produtos musicais eles se ultraconcentraram. Pode ser que no passado não fosse tão... Existia concentração, lógico, porque você tinha grandes gravadoras e tudo mais. Mas, hoje em dia, para você descobrir um novo artista, você pode estar na internet e descobrir esse artista, mas onde que ele se apresenta? Porque diminuindo o número de casas de show, pelo menos quando compara. Você tinha as casas na década de 80, no Brasil 90, 2000, hoje em dia você tem casas de show, mas elas estão pequenininhas. Eu não consigo entender como que o artista vai sobreviver, exatamente o que ele estava falando, se não se mudar essa maneira como o business acontece. Então, você vai ver mais gente frustrada. Eu tenho amigos que são excelentes músicos, tocam com grandes artistas. Tem um amigo que toca com crioulo e que não consegue ter o segundo filho. Porque é foda, não consegue juntar grana o suficiente por mês para sustentar uma família. Então, e se você for para pensar na cadeia, todo mundo está fazendo algo. A gravadora, a Spotify, as ferramentas de distribuição, o músico, as casas de show, está vazando por algum lado. Mas eu acho que é um modelo de business que, apesar do mundo ter mudado muito de 20 anos para cá, ele não se atualizou. Se atualizaram as mídias, mas não a maneira de distribuição. Eu não consigo conversar muito com o músico. Esse contato meu em forma de energia, de eu transmitir
dinheiro do meu bolso. Porque se eu tenho... Não importa se eu paguei R$500 no ingresso. Se eu sei que aquele músico vai receber R$10 que estão no meu bolso, e se vão diretamente para o bolso dele, eu dou. Eu dou 50, eu dou 100. Mais além do dinheiro que eu paguei para entrar no lugar. Entendeu? Porque eu sei que o músico ele não está fazendo... Eu sei que numa audição de Spotify ele ganha milésimos de centavos. Eu sei que ele não, no final do mês ele não consegue pagar as contas, mesmo que ele tenha música na novela. Então, eu sei que esse sistema está quebrado intuitivamente, entendeu? Como fã. Tem que existir alguma maneira do meu dinheiro, dos R$10 que eu estou passando, chegarem no bolso do músico, sem tantos intermediários, porque são tantos gatekeepers entre o músico e o fã, que esse dinheiro acaba sendo despendido na manutenção dessa estrutura de business. Eu acho que você tem que ligar, mais do que ligar a obra intelectual ao fã, você tem que ligar o artista ao fã. E é aí que você cria o verdadeiro sentido de comunidade, na minha opinião. O gig, ele nasce Desculpa. O gig, ele nasce num momento que não existem fórmulas para mercado de música e não existem fórmulas para música, porque a gente vive uma grande revolução, desde a quebra de gravadoras, internet, peer-to-peer, e a gente não tem modelos ainda para se inspirar e para falar assim, essa é a fórmula da música agora, essa é a fórmula de business, essa é a fórmula do cara ganhar dinheiro e tal. O que a gente está tentando fazer é uma coisa empírica que eu já falei aqui, de sinal dos tempos. A gente está tentando desvendar algumas coisas que a gente acha que pode ser um caminho para a música. E aí a gente quer oferecer... Não é porque a gente é bonitinho e legal e vamos oferecer para a música. A gente vive de música. A gente tem reuniões o dia inteiro falando sobre música. Eu saio das reuniões e vou para show. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente quer ajudar com a nossa expertise e com a nossa comunidade dentro de uma cidade como São Paulo. Hoje, por exemplo, São Paulo é um absurdo. Desde que eu escrevo sobre música independente, desde os anos 90, por exemplo. Aí, nos anos 90, quando você tinha um show em São Paulo, que era muito ruim, com um sistema de som muito precário, era debaixo de por exemplo, num bar chamado Orbital na Augusta, que era debaixo de uma escada. Então, assim, hoje em dia, você tem palcos para... Você pode tocar no Lollapalooza como uma banda independente, mas você pode ter palcos de 3 mil, 2 mil, 1.000. Hoje eu soube de um lugar que cabem 40 pessoas. E que vai ter uma porrada de show legal, e eu já quero ir para esse lugar, eu já quero botar no meu site esse lugar, entendeu? E isso está super descoberto e desconectado, e eu acho que o gig, com essa pretensão de descentralizar, de uma certa forma, ele vai centralizar uma cena musical que é da minha cidade, que é do instrumento de trabalho que a gente tem, para mim e para os meus amigos, e para a gente que sai de uma reunião de música, ir para ver música, enfim. Sei lá, eu divaguei um pouquinho, mas só para a gente ter uma noção de que a gente não tem ideia do que está acontecendo direito. Então, assim, não tem umas regras, não tem muitas explicações, a gente tem que viver. E o gig é um modo da gente viver isso de uma maneira orgânica. Posso falar? Claro. 30 segundos só. A gente tem muita casa de show hoje em São Paulo pequenininha, mas um artista que se apresente numa casa de show pequenininha, ele sai com menos de R$100 no bolso. Sai com menos de R$100 no bolso. E ele vai tocar em casas de show pequenininhas, se ele tiver sorte, 1 ou 2 vezes por semana. Sempre saindo com menos de R$100 no bolso. Entendeu? Então, você pode ter casa de show. Você pode ter casa de show distribuída por todos os lugares. Mas o músico de uma banda nunca vai conseguir fazer mais de 100 pratas. Não justifica nem o táxi que ele gasta. O cachê médio de um DJ para tocar 4 horas é de R$300. Desde 2005 se paga 300, 500 reais. Desde que eu comecei com um clube, com Vegas, na Augusta, em 2005, se paga o cachê de 300, 500 pratas. No máximo. Então, não importa se você pode ter 1.000 casas de show. Se o cara ganha R$80 para se apresentar, que merda que você tem 2.000 casas. Porque ele vai ganhar um cachê um pouco melhor se ele tocar no circuito Sesc, que acontece uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Tem uma fila extensa de bandas que querem se apresentar lá, porque realmente o cachê é bom. Agora, as casas de show, por exemplo, lá no Zé Carniceria, a gente tem um cachê flat, né? R$2.000 por banda. R$2.000 por banda por apresentação. Quem é músico sabe que não é um cachê desprezível.
Não é muito comum para uma casa de 300 pessoas, então não é um cachê baixo. Eu tenho um amigo que se apresentou numa formação de 5 numa banda de jazz e acabou levando R$180 para casa. Porque tem que pegar o hold, porque tem que pagar o cara que está fazendo o som. Uma faxineira que no final da noite a gente teve que contratar para extra, ganhou 200. Quer dizer, eu não estou comparando, eu não estou falando que o trabalho da faxineira é melhor do que o trabalho do músico. Mas um é responsável por levar gente para casa. A outra é responsável pela manutenção dessa estrutura. Eu acho que, como eu estou vendendo o trabalho do músico, ele deveria ganhar melhor. Entendeu? O sistema está corrompido. Eu acho que o sistema está quebrado. E se a gente não encontrar uma solução para fazer o meu dinheiro parar na mão do dinheiro do músico, a coisa vai quebrar. Porque ninguém vai querer mais ser músico. Entendeu? É muito dolorido ser músico. Por isso que eu digo que ninguém escolhe ser músico. As pessoas nascem desse jeito. Alguma coisa acontece na infância, uma bateria, alguma coisa que o pai dá que vira uma chave e o cara nunca mais consegue se ver feliz fora da música. Só que ele não vai conseguir ter uma família. Eu acho essa situação desesperadora, porque eu tenho muitos amigos que são músicos e assim, eu tenho amigos que são... Tenho amigas e amigos que estão em novela e que, no final das contas, ganham menos do que um gerente de uma multinacional que trabalha na área de contabilidade. É foda, é foda. Mais alguém? Ah, opa. Oi, cadê? Tá ligado? É que eu não me ouço, não tem retorno. Enfim, meu nome é Ruth Fialho, eu sou produtora de um evento chamado Dia da Música, que a Mari acabou de falar, e a gente sofreu, eu queria fazer essa pergunta para os meninos que estão do GIG, pelo seguinte, a gente sofreu na primeira edição, que a gente teve uma ideia, achou que era muito mirabolante, que a gente trouxe o Dia da Música para ser o Fête de la Musique no Brasil, tá? Só que lá é uma coisa que veio de cima para baixo, foi o governo, quer dizer, uma pessoa do alto que decidiu que aquele dia era o Dia da Música, o equivalente ao ECAD de lá liberou aquele dia, todo mundo pode ir, tocar o que quiser. E a gente, todo bonitinho, todo cheio de boa intenção, pensamos, vamos colocar, assim, até para ter uma cobertura, para os caras não tocar no sol, né, num domingão, dia 21 de junho, vai que está sol, é inverno, mas vai que está sol, botar, né, umas coberturas, as pessoas tocarem, dar um mínimo de estrutura para as pessoas, e quem, né, aí a pessoa se inscreve, vai e toca. Esbarramos na pior coisa possível, que é a burocracia. Não conseguimos liberação para que isso acontecesse, não conseguimos, o ECAD já correu em cima da gente na jugular, foi uma coisa assim, punk, broxante, aquele balde de água gelada com pedrinha e tudo. A minha pergunta para vocês é, como é que vocês estão lidando com isso? Porque quando você falou, vocês imaginam o que vai acontecer? Cara, primeira coisa que eu imaginei, eu quero um mundo tocando na rua, vocês estão de parabéns, é isso que eu quero. E as pessoas recebendo por isso. Só que chamar a atenção demais de certas pessoas pode inviabilizar o projeto de vocês, e isso vai me entristecer muito. Eu acho só uma frasezinha só. Se o ECAD bater na nossa porta, é porque deu certo o negócio. Não, certamente. E vocês querem saber, sinceramente, eu quero que se fodam. Com toda a sinceridade que cabe no meu faz peito. parte Porque, parte do a mesma negócio. coisa, você vai tentar regularizar o Uber. Uber chegou e que corram atrás da regularização. É um modelo novo, completamente que rompe paradigmas, para não falar disruptivo, que é uma palavra que eu odeio. E que, bom, que depois regulamentem, que depois os taxistas fiquem fazendo piquete na frente da prefeitura ou da Câmara de Vereadores, que os taxistas ataquem. É um mundo novo. Eu não vou pedir autorização para consertar alguma coisa que eu acho que está quebrada. Então, se vai ter CAD na nossa cola, se vai ter... Eu quero que se fodam. Com toda... Provavelmente vai, eu quero que se fodam. Mais alguém? Não à toa ele fica na Paulista 171, né? Mais alguém? Esse eu não vejo. Não? Yeah, sure. I have a question for you guys, which I can hear myself talking. Are you all planning to tackle the financial part of the actual money exchange, and how is that going so far from a technological perspective? It's we don't want to touch it, Olympia. So I was curious how it was going for you all. So. Você quer falar? I'm going to reply in Portuguese, okay? Yeah, that's good. Yeah.
A gente está fazendo tem um desenvolvedor aqui, uma Financial Service Business, called Yugo, que está intermediando essa relação para a gente. Então, é uma desenvolvedora de produtos de serviços financeiros brasileira que está criando essa intermediação entre o cartão de crédito do cliente, não passa pela gente, passa por um provedor terceiro. It's like a PayPal, a Brazilian PayPal. E, por exemplo, a gente não hospeda, por exemplo, quando a banda vai se apresentar, ela coloca um link para o clipe do Vimeo que ela tem, ou do YouTube, ou para o Spotify. A gente não hospeda conteúdo. Então, literalmente, se o ECAD virar para a gente e falar assim, bom, você está difundindo conteúdo, desculpe-me, está tudo hospedado no YouTube ou no ECAD, não é nosso. A gente só está criando um link para lá. Como a gente também cria um link para a instituição financeira que cuida dessa relação entre o dinheiro do fã e o recebimento da banda. Então, eu acho que a gente se livra porque não estamos controlando nem tendo nenhum acesso à informação do... Dinheiro de marketing, que a marca está patrocinando. Aí é nosso. Aí esse dinheiro a gente carrega dentro do app e a gente solta na nossa página. Existem R$200 mil de cachê para bandas de jazz que forem se apresentar no centro. Aí sim, esse dinheiro a gente controla em um acordo de patrocínio aqui em cima. Uma maneira, a gente conseguiu resolver esse problema. A gente pensou, se a gente for deixar que a marca determine, porque toda marca tem um território e tem um estilo musical, né? Audi Jazz, Heineken música eletrônica, Jack Daniels rock, Jim Beam folk. E todas elas vão querer falar com o centro da cidade, porque o centro é o lugar mais interessante, onde a elite está. O que poderia acontecer? Ultraconcentração de música ao vivo no centro. Isso é daninho para a cidade. Então, a gente criou meio que uma regra nossa, que a gente ainda precisa vender para as marcas, que elas podem determinar 70% do território. Do dinheiro que elas colocaram, elas podem determinar 70% desse dinheiro no território. Os 30% a gente vai mandar para a periferia, para distribuir melhor onde que a música ao vivo vai acontecer, porque senão a gente acaba colocando tudo no centro e a periferia fica descoberta, né? Então, é uma coisa que a gente está super preocupado agora também, de conseguir criar uma homogeneidade dentro das cidades sem privilegiar só o centro. Só completando a pergunta, vocês já pararam para analisar, com certeza devem ter parado, mas como que fica a parte legal e financeira de vocês receberem o dinheiro de patrocínio e passar para o músico? Vocês estão contratando o serviço do cara? Na verdade, o dinheiro do patrocínio, dentro do Yugo, eles têm as subcontas, né? Cada banda tem a sua subconta, cada fã tem a sua subconta. E a marca, ela não vai depositar o dinheiro para a gente, ela tem um dinheiro na subconta. Esse dinheiro ele vai direto para a banda, a gente retém a nossa comissão de 15%, que o Facundo falou, e em cima dela pagamos impostos e tudo mais. Tem também, óbvio que tudo que a gente está falando aqui é o ideal, né, o mundo ideal que está na nossa cabeça, mas eu acho que a gente, domando a tecnologia, um negócio que o Berno não vai entender aqui, as leis de incentivo no Brasil, a Lei Rouanet, pessoa física tem dinheiro para contribuir e ninguém sabe, né? Então, a nossa ideia mais para frente é que o cara contribui também com o dinheiro dele que está perdido no imposto, nas leis de incentivo. Obviamente, tem um desafio tecnológico gigante aí pela frente, mas a gente tem tempo e disposição. Mais alguém, gente? Não? Obrigado a todos pela presença, obrigado.